advogada especializada na área de direito para a saúde, vai falar disso e muito mais, minha amiguíssima querida Renata Rothbart. Renata, bem-vinda ao Move. Bom dia, Cris. Bom dia a todos e todas que estão nos escutando. Um prazer estar aqui. Para a gente esquentar aqui os nossos tamborins, conta um pouquinho da tua carreira e como você chegou a um grande escritório liderando uma divisão tão importante que é essa de direito focado à saúde. Legal. Eu acho que a minha trajetória, o início da minha trajetória é um início bastante comum. Eu sou advogada, então eu fiz o curso de Direito, sou de Curitiba, fiz minha faculdade lá. E ao final da faculdade ali, eu estava procurando algo que eu pudesse fazer que fosse mais específico, que não fosse tão tradicional, digamos assim, que acho que no fundo eu procurava de fato um setor que pudesse ser explorado, que eu pudesse me aprofundar e ajudar no desenvolvimento desse setor de uma forma significativa. Então, eu não pensava em concurso, eu já tinha trabalhado no setor público, né, durante o meu Uhum, estágio, aquilo não fazia tanto sentido para mim. Eu gostava, né, estava mais inclinada a ir para o setor privado, mas eu não queria fazer talvez aquele tradicional do escritório de advocacia. E mais ou menos naquela época a gente estava discutindo no Congresso, uma alteração na legislação que possibilitaria a entrada de investimento estrangeiro no setor de assistência à saúde no Brasil, ó, né. Então, ali naquela época a gente tinha na regulação, né, na lei do SUS, uma limitação em relação ao uso de dinheiro estrangeiro, então vindo de fora, para ser utilizado diretamente na assistência, né. Então, principalmente hospitais, clínicas, uhum, todo esse movimento que a gente vê hoje em dia de consolidação de vários players de hospital, plano de saúde, diagnóstico e assim por diante, ele ocorreu depois ali de 2015, 2016, quando de fato essa mudança aconteceu. Enquanto eu estava na faculdade, isso era só uma discussão, mas eu senti ali, daí eu sempre falo que é um pouco intuição, não foi muito racional a minha escolha. Inclusive, eu lembro que conversando com várias amigas, vários amigos ali, quando eu estava para terminar a faculdade e eu falava que eu queria focar no setor de saúde, algumas pessoas falaram para mim que eu ia passar fome. Eles falavam: "Cara, ó. isso é muito específico, não tem tanta coisa assim e tal". E graças a Deus eu fui na no meu instinto e me aprofundei, mergulhei de cabeça nesse setor, que é um setor maravilhoso e super apaixonante, cheio de desafios, mas também cheio de aspectos positivos. Eu acho que traz muito essa capacidade da gente ver o resultado das nossas ações ali na ponta e como você pode beneficiar o setor, tornar o setor mais sustentável e assim por diante. Então eu me joguei ali, né, naquele setor, eu tinha mais ou menos uma ideia, comecei fazendo, muito aquele tradicional direito à saúde Hum, de responsabilidade civil, defendendo os médicos ali em processos éticos profissionais, defendendo, processos de responsabilidade civil ali, processos judiciais. Depois comecei a trabalhar um pouco com as operadoras de plano de saúde também, nesse tipo de demanda, que era uma demanda mais de responsabilização por atos médicos ou questões que envolviam também direito do consumidor, mas isso durou muito pouco tempo, porque eu logo depois que me formei, na verdade, enquanto eu ainda estava na faculdade, comecei a fazer uma pós-graduação que era focada em direito médico, em direito da saúde, e dali para frente se abriu um campo muito vasto de atuação, assim, acho que para quem olha de fora, talvez o setor de saúde pareça de alguma forma limitado ou uma coisa só, mas quando você começa a se aprofundar, nos detalhes de como o sistema funciona, você percebe que tem muitas frentes possíveis, uhum. né. Então, eu comecei ali mais nessa área de processo, de responsabilidade civil, depois me familiarizei muito com o sistema de saúde suplementar no Brasil, que tem uma relevância enorme. Sem Embora dúvida. represente só 23, 25% ali do acesso à população, mas tem uma relevância muito grande. Depois eu fui estudar saúde pública, Ó. fiz um fellow na faculdade de saúde pública, que era em advocacia direcionada para o setor de saúde, daí também é um outro mundo. Me apaixonei de verdade pela saúde pública, porque
acho que permitia que eu tivesse ali no meu dia a dia um approach que não era só jurídico, né. Na Uhum, saúde pública, você tem ali uma multidisciplinaridade muito grande, você tem a epidemiologia, você tem o direito aplicado à saúde, você tem as formas de financiar os recursos públicos, né, e a forma como você vai gerir o sistema público de saúde, você tem economia aplicada à saúde, então começaram a se abrir várias portas, eh, e eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na saúde pública, fiz em 2000 e acho que foi 2014, não, 2016 até 2018. E o meu tema foi inclusive sobre vacinação, numa época olha em que só, hein? vacinação não era um negócio Não era relevante polêmico, ainda, né? Vamos dizer não era assim, né? tão polêmico, exatamente. E gostei muito da saúde pública, assim, principalmente do curso, porque ele me deu essa oportunidade de pensar fora do direito, né. Uhum, Então, a gente sempre fala que o papel ali, a regulação, ela aceita tudo, mas como a gente implementa essa regulação, como a gente faz o negócio acontecer e cria os incentivos corretos, é que é o verdadeiro desafio. Então, estudar a saúde pública com esse viés jurídico tem me proporcionado muito abrir a cabeça e pensar em outras coisas que talvez se eu tivesse ficado só no direito eu não teria conseguido fazer. Então por isso que eu continuei, eu falo que eu gostei tanto que agora eu estou no doutorado, e esse é um pouco do meu caminho até aqui, né, do ponto de vista acadêmico. E do ponto de vista profissional, eu fui evoluindo também de uma forma muito natural ao longo do tempo. Fui estudar fora um tempo, depois voltei, comecei a trabalhar em escritórios que tinham uma demanda maior, uma estrutura maior para projetos uhum, grandes, então eu passei a fazer muito a parte regulatória dos processos de fusões e aquisições, que são justamente essas operações que passaram a acontecer em assistência à saúde a partir de 2016, e dos últimos 5, 7 anos para cá eu também me aprofundo muito no que a gente chama de saúde digital, que é justamente é, trabalhar nessa interseção entre tecnologia e saúde, que é um processo inevitável, um processo de sem dúvida. transformação inevitável do setor de saúde, que talvez demorou um pouco para começar, foi super impulsionado pela pandemia, mas está só no começo, né, porque tem muitos Muita desafios, coisa ainda para a gente fazer, né? muita coisa para mudar, exato. Você falou um negócio que é bem bacana, assim, super atual, né? Que é o negócio do direito digital, e aqui a gente está um pouquinho nichado com a saúde, você é uma parceiraça Sim, da gente na Associação Brasileira de Startups de Saúde, e a muito gente prazer. tem, né? E a gente percebe que quando a gente fala com o pessoal do direito, lá na academia ainda precisa mostrar esse link e essa oportunidade. Sem Sim, dúvida nenhuma, né, Rê, a tecnologia invadiu o direito, né? E é preciso trabalhar isso para você poder demais. expandir e buscar novas oportunidades, né? E aí, nesse sentido, são duas coisas para você. Esse caminho da nova oportunidade e como que você percebe isso hoje para a mulher buscar essa carreira? Tá mais fácil? Continua difícil? Como que você entende o galgar o espaço hoje? Cara, eu sendo bem sincera, eu acho que eu comecei a me deparar com essas questões, da representatividade feminina, acho que no mercado de trabalho, depois que eu me formei. Eu me lembro que eu Uhum, na época que eu estava ali para me formar, Eh, eu li um livro que era exatamente sobre esse ponto de como que a gente consegue, eh, endereçar esses gaps, né, essa distância que existe, por exemplo, em termos de equidade, em relação ao acesso aos cargos, às às promoções, como é que a uhum. gente endereça o fato de que a gente pensa nas trajetórias do homem e da mulher de formas diferentes. A mulher tem, querendo ou não, questões biológicas, ela tem todo o direito de ter filho, de não ter filho. Todas essas discussões eu acho que há 10 anos atrás, que é o tempo já que eu tenho de formada, elas já eram relevantes, mas eu comecei a me aprofundar, de fato, quando eu entrei no mercado de trabalho. Quando eu estava na faculdade, isso não era um aspecto que eu acho que era tão falado, que era tão, Trabalhado. discutido quanto é hoje em dia. Eu acho que hoje em dia nas faculdades, até nas escolas em geral, a gente já tem, até pelo fato de as pessoas terem mais acesso, né, a esse tipo de informação e discussão por outras vias,
eu acho que agora isso é mais debatido, e é Uhum, só com esse diálogo que a gente vai conseguir avançar. Então acho que nesse ponto, houve esse avanço, né, eu acho que a gente tem muito mais conforto, muito mais espaço para falar desse tema, mas sem dúvida eu acho que o caminho ainda é muito longo para a gente falar em termos de equidade, ou de uma situação que a gente considere adequada, né, equilibrada. Então eu logo depois que eu me formei, eu lembro de ter lido esse livro e me chamou muito a atenção, assim, eu levei meio que um choque de realidade, porque eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, sei lá, se eu fizesse a opção de formar a minha família, eu poderia ter como resultado um eventual atraso na minha na carreira. carreira, né? Aquilo começou a, assim, mexeu muito comigo, eu lembro, na época, porque é o tipo de coisa que eu realmente nunca tinha pensado, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a partir daí eu comecei a ter mais consciência em relação às minhas decisões, Uhum, a entender qual era o tipo de lugar que eu queria trabalhar, qual era o tipo de chefe que eu queria ter, seja homem ou mulher, o que que eu estava procurando, quais eram os exemplos que eu queria me espelhar, qual eram os exemplos que eu gostaria de ter e que eu gostaria de ser, de transmitir para as uhum, pessoas, independente da senioridade, mas das pessoas que convivem comigo, das pessoas que eu passasse a formar, que eu passasse a ensinar. Então, acho que isso é cada vez mais importante. E eu acho que cada um tem os seus pontos positivos e negativos, tem características que são mais femininas e tem características que são mais masculinas. E o que eu acho que hoje em dia é importante é só a gente tomar cuidado com os vieses inconscientes, uhum. né? De às vezes a gente achar que a mulher e a gente espera da mulher determinados comportamentos, e quando ela sai um pouco daquilo, Você falou. ela às vezes se encontra em alguns lugares ou é classificada de determinadas formas que talvez um homem não seria. Então, sem dúvida nenhuma, um caminho muito longo ainda a percorrer, mas acho que todo mundo está tentando fazer isso de uma forma muito mais consciente, muito mais cuidadosa e de uma forma muito mais aberta, né, com o Sim. diálogo necessário. Ouvindo você narrar tudo isso, me vem uma coisa assim, que é muito comum no universo das startups, que é um universo que você trafega também, que é a história Sim, do propósito. Você acredita que à medida que a gente amadurece, esse sim, propósito nosso também amadurece e guia um pouco a gente, e aí, independente de homem ou mulher, mas guia a gente por essas decisões da vida, porque não são decisões simples, né? E que determinam verdade. um pouco do nosso caminho, né? Você falou, família. Família é um jogo, né? Hoje mesmo eu Total. peguei, arrumei as crianças, dei banho, troquei de roupa, dei almoço, levei na escola e voltei para a gente gravar. Quer dizer, isso impacta para os dois lados. Obviamente que eu não quero relativizar nada aqui, mas tem a ver com um pouco do propósito, né? Isso é um Tem, tempo de amadurecimento de vida, não é não, Rê? total. E eu vou, nossa, eu vou falar um negócio para você, Cris. Quando eu me formei, eu tinha uma visão completamente diferente do que seria a minha vida. Eu achava que eu iria me formar, em 2, 3 anos estaria casada, aos 30 já teria 4 filhos, porque eu queria ter uma família grande. E, assim, eu sabia que eu queria fazer um negócio Aham, legal, que eu queria ter uma carreira, que eu queria ter uma profissão que trouxesse o impacto para o mundo, né, para aquele microcosmos que a gente atua, mas eu nunca imaginei que as coisas fossem acontecer do jeito que elas aconteceram, que eu fosse sair de casa, né, que eu fosse mudar de uhum, cidade, que eu fosse fazer mestrado, doutorado, trabalhar num grande escritório, estudar fora, nada, eu acho que tudo isso estava muito alinhado com a minha intenção de fazer um bom trabalho, de ser uma boa profissional, mas definitivamente eu não tinha a menor, e por isso que hoje em dia eu falo, eu não tenho nem, sabe, eu não tenho nem a intenção de imaginar como vai ser o meu futuro, é porque difícil. com certeza vai ser É, muito mais diferente do, surpreendente, né. diferente do que a gente pensava. Sabe que essa semana eu postei uma foto da terceira palestra que eu dei na minha vida, né? Legal. E lá atrás, quando eu fiz aquela palestra, eu jamais imaginei ou imaginaria É que um isso, dia eu ia ter um programa de TV, por exemplo, sendo exato. biomédico. Então, realmente, a gente não consegue prever, mas esse sentimento de transformar e contribuir e fazer o bem, eu acho que talvez é nisso que a gente se agarra, né?
para Sim, enfrentar dificuldades, para quebrar paradigmas. E a gente vê sim, muito isso na sociedade hoje, né, sim. Renata? Você trabalha em duas frentes, direito e saúde. Tem que quebrar Uhum, paradigma, né? Tem que ter coragem tem de que, avançar, né? tem que. E eu acho que não olhar muito para trás, assim, Uhum. eu acho que como eu vim de fora, né, como eu vim de uma outra cidade, e quando você chega em São Paulo, por exemplo, você percebe, você é daqui, né, Cris? Não, Você eu que nasceu fiquei aqui, 13 anos, eu sou pé ah, vermelho, você ficou. cidadezinha Você pequena, foi e voltou. Camorão, e aí fui para São Paulo e agora estou em Londrina. Então, assim, mas eu entendo Sim. o ambiente de São Paulo. Nossa, aquilo me chamou muito atenção, porque eu falava: "Cara, eu acho que é uma cidade muito dura, Uhum, mas é muito receptiva, assim, ela compensa muito quem aproveita as oportunidades, quem faz aquele esforço e tal". Então, eu lembro que aquilo me chamou muita atenção, mas eu tinha que muito mais fazer o esforço para entrar naquela uhum, instituição, para entrar naquele grupo, para entrar naquele círculo, para independente de ser um círculo acadêmico ou profissional, eu tinha muito mais que pedir desculpa por ter entrado do que pedir pois é. permissão, porque se você pede permissão, Não vai. não vai. Então, e daí, assim, cada um acho que tem a sua trajetória, a sua Claro. experiência. A minha experiência foi um pouco essa, assim, eu sempre fui muito, principalmente no início, e o que me ajudou a ter muita desenvoltura depois, eu sempre fui meio cara de pau, assim, mandava e-mail para quem eu não conhecia, mas queria conhecer, Ó, ia nos eventos, ia lá, conversava, que é uma coisa que a gente não aprende a fazer na faculdade. não, de jeito nenhum. Eh e eu sempre assim, eu nunca me considerei uma pessoa muito, sabe, super sociável, assim, eu era uma pessoa, não era introspectiva, mas também era ok. E daí você Aham. ter que se forçar a fazer isso, você acaba descobrindo, eh, um potencial, você acaba descobrindo características e pontos positivos que, se você não tivesse corrido aquele risco, saindo da sua zona de conforto, talvez você não conheceria. 30 segundinhos aí, uma mensagem para as empreendedoras, para as futuras advogadas, mulheres que estão no mercado de trabalho buscando caracterizar o propósito delas. Cara, eu acho que em 30 segundos, É, vai ser difícil. Eu acho que eu resumiria em um ponto que acho que, pra mim faz todo sentido hoje, que é: você vai encontrar isso com autoconhecimento, uhum. né. Não é, se inspira claro que você pode se inspirar em outras pessoas, você pode ter exemplos, você pode ler livros, você pode ter acesso a uma série de informações, mas acho que só vivendo as experiências e procurando, acho que essa evolução contínua, né, que a gente tem que ter enquanto ser humano, é que você vai achar o seu propósito. Então, cuide bem das suas amizades, cuide bem da sua Boa. família, das pessoas que você quer por perto, que vão fazer essa jornada junto com você, e não olha para trás, assim, é só para frente, aprendendo com os erros que vão acontecer, sem desistir, ter disciplina, ter consistência, ter amor ao que se faz descobrir, né, amor a esse processo de descobrir o que você quer, eu acho que é o mais importante e também é o mais divertido aí dessa jornada. É isso aí, segue o fluxo. É Rê, isso aí. muitíssimo obrigado, foi um papo muito Imagina, bacana. Vamos marcar mais. outras vezes. É isso aí, eu vou chamar um rápido intervalo e o Move volta já já.